Fala, Fernando. Saudações a você e a todos que acompanham aí o canal. Hoje nós vamos para mais um bate-papo sensacional sobre esse fantástico mundo do exercício físico. E hoje a gente vai falar da relação do exercício físico com o mal que acomete quase metade da população adulta do mundo. Então conta para nós um pouquinho aí sobre o que é a nossa entrevista, Fernando. Fabrício. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente, estamos com mais um bate-papo. E a gente vai falar hoje sobre sono, vai falar sobre insônia e a relação desses dois aspectos com o exercício físico. A gente sabe que muitas pessoas sofrem desse problema e em algum momento da vida alguém já teve essa dificuldade de dormir, e a gente sabe que o exercício pode ser um fator que pode atenuar essa questão da insônia. A expectativa é muito grande e eu acho que o bate-papo, a entrevistada é especialista nessa área, eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Pois é. Vamos lá, tive que até enxugar o currículo aqui da professora Gisele Passos. A professora Gisele Passos é a nossa entrevistada de hoje. A professora Gisele, ela possui graduação em Educação Física pela Universidade de Franca, especialização em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, mestrado e doutorado em Ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp, na área especificamente de Medicina e Biologia do Sono, pós-doutorado pela Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, e atualmente a professora Gisele é professora associada da Universidade Federal de Jataí, em Goiás. E ela também é orientadora no programa de mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, membro do Conselho de Educação Física da Associação Brasileira do Sono e revisora de vários periódicos internacionais na área do sono e do exercício físico. Bom, esse projeto é um projeto de extensão da UFVJM, que conta com um bolsista do edital PIDEX. E, bom, então não se esqueçam de acionar lá o sininho de notificação, curtir a nossa entrevista, compartilhar essa entrevista com outras pessoas que têm interesse. E já nós estamos de volta com a professora Gisele. Muito bem, já estamos aqui de volta com a professora Gisele. Gisele, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu que agradeço o convite, Fabrício e Fernando. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bacana, hoje o tema vai ser muito bom, Afinal de contas, eu comentei já no início, Gisele, que a insônia é um mal que comete aí quase metade da população adulta mundial, Então, assim, certamente muitos serão os interessados, inclusive eu, no tema aí do nosso programa. Ô, Gisele, eu queria que você falasse um pouquinho antes, da sua trajetória, principalmente o que te levou, a estudar aí o impacto do exercício físico sobre o sono. Então, eu me formei em Educação Física, E depois que eu me formei, eu queria continuar estudando e tinha a intenção de fazer mestrado, e então eu procurei um orientador para o mestrado, e por coincidência, o orientador que eu procurei, enviei um e-mail, ele era um professor da UF em Uberlândia, mas ele havia transferido para São Paulo, do laboratório da psicobiologia em São Paulo. E ele foi muito gentil, respondeu meu e-mail, e me falou que estava em São Paulo, que poderia me orientar, enfim, poderia conhecer o laboratório, muito do ambiente, dos estudantes ali, e acabei mudando para São Paulo para fazer essa experiência, um estágio ali, no laboratório. Nesse tempo eu fiz Fisiologia do Exercício, lá na Unifesp também, e entrei no mestrado, prestei a prova, acho que um ano e meio depois, e prestei a prova para Psicobiologia. E eu já sabia que provavelmente estudaria algum tópico ali da psicobiologia relacionado ao exercício. E teve uma reunião com todos os estudantes ali,
e que o orientador ele apresentou os temas. E eu já estudando sono e exercício, já sabendo, né, dos assuntos ali que eram abordados no laboratório, ele sugeriu que a gente conseguisse dividir, era um estudo maior que ia começar, um estudo com vários braços, e um deles era insônia. Então ele sugeriu que teria um grupo que estudaria insônia, um grupo apneia do sono, um grupo de pacientes considerados bons dormidores, que teriam uma qualidade de sono normal. E, enfim, um outro grupo também estudou o movimento de estudos do movimento. E naquele momento eu levantei a mão, falei, olha, eu quero a insônia. E aí foi muito interessante, porque eu havia acabado de ler um artigo, isso foi em 2005, se eu não me engano, um artigo que havia sido publicado, que o autor desse artigo, ele sugeria como melhor população para estudar o sono, quer dizer, para estudar o efeito do exercício no sono, a população com insônia. Então, quando ele sugeriu ali os distúrbios e perguntou, né, se quem tinha interesse em cada área, eu levantei a mão e falei, eu gostaria de ficar com a insônia. Acho que todo mundo arregalou os olhos, porque ninguém estava tão certo ali, né, do que estudar. E naquele momento eu falei, eu quero ficar com a insônia. E era, assim, muito complicado estudar a insônia, porque não é fácil, na verdade, você conseguir pessoas para participar de estudo e pessoas que têm uma característica de insônia tão particular, muitos critérios de inclusão. Então, assim, não era muito interessante para a maioria, mas aí deu certo. Eu gostei muito, continuei estudando insônia aí. Hoje a minha linha de pesquisa principal é tratamento para insônia, tratamento não farmacológico, né? Bacana demais, legal. Gisele, assim, foi muito legal de ler os artigos que você indicou, né? Assim, eu conheço pouco sobre o tema, mas sempre me chamou a atenção esse tema. Eu sempre li pouco, então já vou me abrir um pouco aqui com você em relação a isso, contar um pouquinho da minha experiência. E aí eu fui tentar entender assim, quais são as causas, né? Qual é a relação entre o sono, acho que é importante para quem está assistindo aqui a nossa entrevista, né? De que forma que o exercício interfere no sono. A gente vai entrar na questão aguda, crônica, mas aí eu vi que tem duas grandes teorias, né? Uma termogênica e a outra da questão da redução da ansiedade, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas hipóteses, né, dessa relação, que explicam essa relação entre sono e exercício físico. Então, Fernando, na verdade acontece assim, existem 3 primeiras teorias que são o efeito do exercício no sono. E aí tem restauração corporal e conservação de energia, gasto energético relacionando com o aumento no tempo total de sono, por exemplo. Mas quando a gente fala de insônia, essas teorias elas se afunilam, né? Indicando o que você falou da regulação, da redução da ansiedade, né? Que são as teorias para o exercício agudo, e também o aumento nos níveis de serotonina. E depois, para crônico, a gente amplia um pouco mais, pensando no efeito antidepressivo do exercício também. Além da redução da ansiedade, efeito antidepressivo e outras também que a gente vem testando, e, né, são sugeridas, mas comprovadas, né, realmente não tem uma teoria que explica o efeito do exercício no sono. Algumas têm sido testadas, a termorregulação, como você disse, é uma teoria muito interessante. Nós temos a curva, né, da temperatura corporal, a curva normal da temperatura corporal, e no início da noite ocorre uma redução nessa temperatura. Né? Normalmente, acredita-se que essa redução seja um gatilho para o início do sono. Né? E aí, a teoria, né, a hipótese diz que os pacientes com insônia podem não reduzir essa temperatura corporal adequadamente no início da noite. E por isso, ter esse início do sono prorrogado. E aí, essa teoria do exercício diria, o exercício aumenta a temperatura corporal, ocorre um feedback negativo, e aí isso faria com que a temperatura reduzisse para os níveis próximos aos pacientes que têm, né, que não têm insônia, por exemplo. Deu para entender? Sim. Eu fui ler, né, gente, na ideia que a gente tem, o exercício vai levar a temperatura corporal e isso seria um fator negativo, né, do sono, né? Isso, porque na verdade... é um pós, né? Na verdade, acontece, você tá certinho. Porque se a gente fizer exercício muito próximo ao horário de dormir, pode acontecer o que você falou, a temperatura corporal tá muito alta e isso provocar ainda mais o início do sono. Por isso, o horário do dia é um fator muito estudado quando a gente trabalha com exercício.
né? Então, se a gente for olhar assim, as recomendações mais tradicionais, por exemplo, a Associação Americana do Sono, ela tem lá na página dela, recomendação como higiene do sono, fazer exercício antes das 2 da tarde. Mas nós temos estudos agora mais recentes, inclusive, recentemente agora nós publicamos um estudo, agora em 2021, que mostrou que o paciente com insônia, fazendo exercício 2 horas antes de dormir, eles não têm prejuízo no sono, mas também não tem melhora, que é o que a gente espera, né, muitas vezes com exercício. Mas enfim, 2 horas antes de dormir não teve uma piora significante. No entanto, 2 pacientes de 12 pioraram o sono. Então, assim, muito próximo à hora de dormir, é bom ter cuidado, especialmente se for insônia. Você tá certo na sua dúvida mesmo. É que quando a gente fala de aumento na temperatura, a gente pensa que fazendo próximo 4 horas antes de dormir o exercício, daria tempo da temperatura aumentar, reduzir, e essa redução é que coincidiria ali com uma redução adequada para seu gatilho para o início do sono. Ou seja, essa redução seria um efeito mais tardio, né, do exercício físico agudo, vamos dizer assim, né, pelo menos nessas 4 horas aí, como você comentou, né. O Gisele, você já comentou aí desse artigo, eu li, né, o artigo de 2020, muito interessante, né, e eu acho que já é o retrato, assim, da dificuldade que deve ser você conseguir uma amostra, né, representativa para realizar o estudo. E me chamou muita atenção nesse estudo que vocês fizeram, porque eu percebi que assim, o estudo foi muito bem controlado e o tipo de exercício também, eu acho que vocês conseguiram se aproximar muito de uma realidade, porque os indivíduos faziam exercício de caminhada, seguido de 30 minutos de caminhada, seguido de 15 minutos de musculação. Foi isso mesmo que os indivíduos faziam, né? E eles mantinham também aquela rotina no pós-exercício, como tomar banho, fazer lanche. Quer dizer, a única coisa que mudou do momento que eles faziam exercício para fazer as avaliações do sono, do momento que ele não fazia exercício, né, para avaliar o sono, foi realmente o exercício, né? Então, assim, foi um estudo relativamente bem controlado, né? Sim, e aí foi uma única sessão, né? Exercício uma única sessão, eu vi, eles fizeram, intercalaram, né? Sim. Fizeram um balanceamento, né? Achei muito interessante o estudo. E é relativamente recente, né, o estudo. Sim, foi um estudo, assim, porque na verdade as evidências, elas trazem, né, nós temos várias evidências de exercício aeróbio moderado, que é a caminhada, né? Então, os primeiros estudos que a gente publicou já em 2010, sempre as evidências para o exercício aeróbio moderado, elas foram mais fortes, né? Tanto no exercício agudo como crônico. E aí, depois nós fizemos um estudo com exercício só resistido, foi publicado em 2019, se eu não me engano, e teve efeito significante, mas não teve diferença do alongamento, que era o grupo controle. Então, os 2 grupos melhoraram. Também a gente esperava que o alongamento tivesse algum efeito, porque também é uma terapia já bem estabelecida para insônia. Então, associar os 2, eu acho que, né, é o que mais se aproxima da realidade, como você falou. E acho que talvez, né, agora venham outros estudos, né, associando os 2 tipos, que eu acho que vai ser bem interessante. E além dessa associação, nós temos feito alguns exercícios comparando com o medicamento, com o Zolpidem. Nós não ainda publicamos, esses estudos estão submetidos, mas é provável que a gente tenha, né, alguns resultados interessantes aí, comparando com o medicamento, que talvez seja a nossa maior dúvida, né? Exercício melhora quanto? Se a gente comparar com o medicamento, né? O maior problema hoje que a gente tem na insônia é a quantidade de pessoas que usam medicamento para dormir, crônico. E talvez, né, Gisele, depende até do tipo, certamente vai depender do tipo de medicação, porque assim, né, existem medicamentos que são mais potentes, né, para induzir o sono, como os hipnóticos aí, e outros menos potentes, né? Então, assim, não sei, né, qual vai ser o resultado aí que você vai contar. Mas diga, Fernando, eu ia te fazer uma pergunta em cima disso, mas vamos lá. Pode fazer, se você quiser. Não, é porque você foi falando aí, Gisele, e aí eu lembrei que quando eu estava vendo os estudos que você indicou, eu fui buscar para ver se tinha alguma coisa com exercício de alta intensidade. Obviamente, por várias pessoas, né, fazem exercício de alta intensidade, e mais do que alta intensidade, esporte. Então, assim, eu não sei se tem algum estudo, pelo que eu vi, assim, rapidamente, eu não vi nada em relação ao esporte. Por que eu estou perguntando isso? É muito comum as pessoas praticam esporte, por exemplo, futebol,
né, aquela pelada lá com os amigos, né, praticam à noite, né? E o tanto que isso pode interferir, né, no sono da pessoa, pensando que é um exercício de alta intensidade e é esporte, né? Tem alguma coisa em relação a isso? Ou... Tem com atleta do exercício no sono, eles não tinham queixas de sono, tá? Então são considerados bons dormidores, pessoas com qualidade de sono, com uma boa qualidade do sono, e aí eles, né, têm visto bastante efeitos. Como eu posso dizer para você, a magnitude desses efeitos é muito baixa, porque eles já têm boa qualidade de sono, né? Então, quando a gente pensa no exercício para o paciente que tem insônia, geralmente a magnitude desse efeito é maior, a importância clínica é maior. Então, com insônia, atleta com insônia e efeito do exercício para melhorar o sono, para prejuízo, existe, eu acho que existe alguma coisa mostrando excesso de exercício. Mas quando você fala de alta intensidade, voltando aí na sua pergunta, alta intensidade, nós temos um estudo que nós fizemos de exercício de alta intensidade, que foi exercício intervalado. Foram 3 sessões, 3 períodos de 10 minutos. Foi um exercício intervalado com descanso passivo, 10 minutos de descanso, 10 minutos de exercício no limiar ventilatório 2. Então começou com 10 minutos, 10 de descanso, 10 minutos, 10 de descanso e 10 minutos. 50 minutos da sessão de exercício. Nós não encontramos no agudo efeito significante na melhora da qualidade do sono, mas também não encontramos piora, tá? Não teve efeito significante ali, quando comparado com o moderado e com o resistido, exercício de resistência, a gente não encontrou diferença, só encontrou diferença em comparação com o controle, naquele que fez, no grupo que fez exercício aeróbio moderado. Mas eu já tenho visto alguns artigos que tem feito exercício no limiar ventilatório 2 e também no limiar anaeróbio, acho que ali, né, com alta intensidade. Então, mostrando melhora no sono, mas aeróbio, né? E aí, agora com o esporte especificamente, como você comentou do futebol, eu acho que eu não conheço nenhum estudo. Eu fiquei curioso para ver se tinha, mas assim, procurei muito rápido também. Eu acredito, enfim, pode falar. Já que a gente está falando sobre esporte, né, e esporte de alto rendimento, eu já convivi muito com atletas, né, com atletas de alto rendimento. Aí eu vou fazer o inverso agora, o caminho. Aí eu não sei se é a sua área, né, se você atua nisso aí, mas possivelmente possa nos trazer algumas informações. Muitos atletas reclamam de insônia pré-competição, né? Então, eles falam assim, nossa, antes de competir eu não consigo dormir, eu não consigo, né? Isso certamente vai interferir, né, no rendimento dele, né? O que a gente já sabe em relação a isso, né? Existem estratégias, é possível reverter isso, tem como atenuar? O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, assim, sobre evidência científica, existe um trabalho muito interessante que ele, inclusive, tem o título Efeito Bidirecional do Exercício. Esse estudo foi feito com pacientes com insônia e eles fizeram 16 semanas de exercício e encontraram melhora nos parâmetros do sono e etc. Mas, além dessa análise, eles fizeram uma correlação entre o tempo total de sono na noite anterior ao exercício. E eles encontraram que quando o tempo total de sono foi maior, também foi maior a duração do exercício no dia seguinte. Né? Então, entre outras ali palavrinhas, mas tem efeito bidirecional do exercício. Então, mostrando aí essa relação realmente importante. Se você não dorme bem, provavelmente você não tem um desempenho adequado no dia seguinte no exercício, né? Então, é uma questão, né, que para o atleta é muito importante. Inclusive, tem todo um trabalho, eu não sei se vocês conhecem, mas com atletas do próprio Comitê Olímpico e Paralímpico também, fazendo essa higiene do sono, essa preparação do sono quando tem jet lag, por exemplo, né? E isso é muito importante. Não é a minha área de atuação, mas é a área do meu orientador de doutorado e também de colegas de pós-graduação. Sem dúvidas, é muito importante controlar, né? Enfim, de alguma forma conseguir que esse atleta tenha um sono de boa qualidade, porque pode realmente interferir. E aí tá a ansiedade pré-sono, né? Acho que o principal problema é a ansiedade pré-sono. Porque a gente vê que o exercício ele contribui para reduzir a ansiedade pré-sono, se praticado aí 4 horas antes de dormir. Mas para o atleta que já pratica exercício, provavelmente isso não vai ter efeito, né? Então, talvez ele tenha que buscar outras técnicas para reduzir. É uma questão mas foi curioso, porque nesse trabalho seu que vocês publicaram,
publicado em 2021, eu vi que as pessoas, do grupo amostral, eram pessoas que não tinham hábito de fazer exercício físico à noite, né? E foram fazer exercício à noite e o exercício não prejudicou, né? Exatamente. E sedentárias. Sedentárias, sempre. Sempre a amostra dos nossos estudos tem que ser sedentária, né? Porque a gente começa, mesmo que seja agudo, né? Você vai dar uma intervenção nova, então não podem ser fisicamente ativos, são todos sedentários, a gente faz vários testes, questionários, né? Para realmente confirmar que são sedentários. E pra gente ter um efeito real aí no sono, né? Diego, pode falar? Não, eu lembrei, na hora que você falou sobre os atletas, uma questão que a gente precisa sempre lembrar é que, às vezes, tem pessoas que são curto-dormidoras, tem pessoas que são longo-dormidoras, né? Então, tem pessoas que têm necessidade reduzida de sono. Então, algumas pessoas dormem 4 horas por noite, mas se sentem bem no dia seguinte, descansadas, restauradas. É importante que a gente fale que elas não têm insônia, né? Porque acho que há uma confusão muito grande. Às vezes a pessoa fala, eu só durmo 4 horas, então eu durmo mal, eu durmo pouco, isso é ruim. Não, muito pelo contrário. Bom, se você só dorme, você tem 20 horas, né? Você se dedica às atividades, você se dedica bem, você tem um prejuízo diurno, né, relacionado a essa curta duração do sono, que ótimo, né? Eu acho que seria legal que todos fôssemos assim. Outras pessoas já precisam de 10 horas de sono para se sentir descansada. E aí, né, só com 14 aí para as atividades, enfim. Não necessariamente a pessoa dorme 10 também tem algum problema de sono, ela não tem hipersonia, ela simplesmente é uma pessoa longo-dormidora que precisa, né, de mais tempo para se sentir descansada, restaurada no dia seguinte. Então isso é importante porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, procurando tratamento para insônia que não existe. Né? E o contrário também, né, Gisele? A pessoa pode dormir muito, mas não necessariamente teve uma boa qualidade de sono, né? E certamente tem a ver aí com as fases, né, do sono. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que dorme 4 horas, aí é uma dúvida mesmo que eu tenho. Se ela tem 4 horas, mas ela passa ali aquele determinado percentual dentro de cada fase do sono que tem, né, obrigatoriamente, para ter o sono de qualidade, tudo ok. É mais ou menos nesse sentido, né? Isso. E como você disse, existem outros distúrbios de sono, né? Como a síndrome negativa do sono, que a pessoa às vezes acha que dorme muito. Então o relato geralmente, não, eu durmo até bem demais. Mas quando você faz uma avaliação, você percebe que essa pessoa tem um sono porque ela acorda de noite por instruções aéreas, né? Então ela tem uma obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores. Isso faz com que ela desperte para respirar. Né? Então ela acorda, muitas vezes ela não percebe que acorda, porque são períodos muito curtos, menores que 15 segundos. Só que no total o sono dela foi de péssima qualidade. E na sequência ela tem sonolência diurna, né? Cochila muito facilmente. E essa pessoa nunca, dificilmente ela pensa que ela tem problema de sono. Então ela fala, não, eu durmo até bem demais, né? Então são aquelas pessoas que roncam, né? E que tem essas pausas respiratórias durante a noite. Então realmente, geralmente quem percebe é a esposa, né, ou o marido, enfim, que fala, olha, tá roncando muito, tá me atrapalhando a dormir, aí vai procurar tratamento. É muito comum a gente encontrar mulheres com insônia e os maridos neicos. E aí a mulher fala, eu não durmo em função do ronco do meu marido. O contrário também pode existir. E aí, quando vai descobrir o problema, na verdade, não é na esposa, é no marido, né? Então é bem complicado, né? Entendi. Sono é uma coisa... Olha que interessante. E assim, você comentou essa questão da higiene do sono, eu lembrei, tem um artigo que você indicou, que é do Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? E assim, ele é bem resumido, até eu indico a leitura desse trabalho, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui. Aí eu comecei a ler e falei assim, eu faço tudo errado. Eu fazendo uma análise minha, né? Porque eu sempre dei aula à noite, então você vai, né? Você dá aula, a gente não entende isso, né? Existe uma tensão até você chegar em casa, né? Você dá aula até 10, 11 horas, chegar em casa, baixar aquela tensão, você vai se alimentar, e aí vai embora, né? Quando você vê, você tá relaxado para dormir, já é tarde. E aí outro dia tem que acordar cedo, então eu acho que eu tô criando essa coisa de dormir pouco, né? Sempre dormir muito pouco. Então eu durmo 6 horas, eu tô satisfeito. Então, hoje em dia eu durmo 6 horas e tô satisfeito, né? Mas lá nesse artigo ele tenta sistematizar, né, para a pessoa que está em insônia, né, quais são, vamos dizer assim, os procedimentos ideais, né? Então,
Eu queria que você falasse pra gente assim, a pessoa tem insônia, né? Tá na academia, o que você pode falar para essa pessoa? E de que forma que o profissional de educação física ele pode ajudar essa pessoa que tem insônia, mas quer se exercitar? Então, assim, a higiene do sono ela é muito importante realmente. A gente fala se preparar para dormir é muito importante, né? Então, assim, às vezes a pessoa, acho que a primeira questão a gente pensar, o profissional pensar, é se o aluno dele tem a oportunidade adequada de sono, né? Porque às vezes, como você disse, trabalha até tarde, tem que acordar de manhã. Então, talvez o principal problema seja a privação de sono, né? Essa falta de oportunidade adequada para dormir. E aí, isso já vai gerar uma série de problemas diurnos, porque a pessoa não consegue, durante a semana, dormir a quantidade de sono que ela precisa, né? Pode falar, Fabrício. Não, é rotina, né, Gisele? No final das contas, essa higiene do sono também envolve a rotina. Eu lembro que eu vi uma entrevista uma vez do Cristiano Ronaldo falando tanto que ele era bitolado, literalmente, assim, com essa coisa da rotina do sono. Que, assim, ele tem uma rotina extremamente, como é que eu vou dizer? Extremamente, assim, ele segue aquilo ali a ferro e fogo por causa do sono. O sono, para ele fala que é a coisa mais importante que tem pro rendimento dele no dia seguinte. E dormir e acordar no mesmo horário é imprescindível. Pelo menos a recomendação da higiene do sono é pelo menos 6 vezes por semana. Porque você começa realmente a regular o seu ciclo ali de sono-vigília, né? Ou de vigília-sono. Então, você dormindo e acordando todos os dias no mesmo horário, seu corpo se acostuma com aquele horário de dormir e acordar. Isso até para o bebê, para a criança, né? É muito importante. Essa é a primeira recomendação de higiene do sono. E depois tem outras, como reduzir a luz antes de dormir, então preparar o ambiente, evitar qualquer abajur ligado, pode prejudicar, né? Ao mesmo tempo também, de manhã, abrir a janela de manhã, né? Então, permitir que o despertar seja com a claridade também é muito importante para regular. Então, inclusive o bebê, por exemplo, é uma recomendação, quando o bebê nasce, ele dorme e acorda o dia todo, né? E ele não tem esse sono longa durante a noite. Então, para que ele comece a sincronizar, é importante ter luz durante o dia e apagar a luz durante a noite. Mesmo no momento de amamar o bebê, tem que deixar a luz bem apagada o máximo possível, para que ele perceba, né? E para comece a regular os ritmos dele, enfim, relacionados ao sono. E uma outra recomendação também, não fazer uma alimentação muito pesada antes do horário de dormir, evitar cafeína à noite, evitar bebida alcoólica, fazer exercício durante o dia. Então, são todas as recomendações que ajudam a dormir melhor, né? Que são as orientações de higiene do sono. Sim, sim. Isso é muito importante, principalmente para quem pratica atividade física, que precisa estar descansado, né? Porque também não adianta você fazer atividade física descansado porque você não dormiu bem, né? Ou não anda dormindo bem, assim, durante a semana, né? Ô, Gisele, deixa eu te fazer uma pergunta. Também não sei se isso já, assim, tem estudos que mostrem ou algum indício de que pessoas com insônia, a partir do momento que elas fazem a atividade física, elas conseguem reduzir o uso da medicação. Como é que está essa história? Tem alguma coisa assim, já um direcionamento em relação a isso ou não? Não, ainda que eu saiba, não tem nenhum estudo com esse foco, né? Eu acho que, com certeza, terão um tipo de estudo no futuro, porque, sem dúvida, a partir do momento que a gente souber que o exercício, né, ele, por exemplo, tem efeito similar ao medicamento, acho que um terceiro passo vai ser, olha, então, como reduzir a dose desses medicamentos, né? Como que a gente pode trabalhar aí com esse objetivo? Com outras terapias já tem trabalhos. Quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a terapia de primeira escolha para insônia, né? Sim. É a terapia feita com psicólogo ou psiquiatra. Então, essa terapia já existem vários estudos que mostram ela efetiva na redução da dose dos medicamentos usados. Então, acho que, sem dúvida, essa é uma ideia que a gente, inclusive, eu acho que em 2007, quando eu escrevi meu primeiro estudo de revisão falando dessas terapias, eu já pensava, né, que provavelmente elas seriam aí, a gente precisaria olhar para esse lado da redução de dose. Sabe que é um problema, assim, que não é muito bem visto, né?
Porque quando a gente fala de medicamento, a gente fala de indústria farmacêutica, tem uma resistência muito grande, né? É porque eu fui associando com, por exemplo, hipertensão já é bem sabido, né? Que a pessoa que faz atividade física consegue reduzir o ponto, às vezes, né, a medicação. Diabetes é a mesma coisa, não vamos dizer diabetes, mas vamos lá, uma pessoa com resistência à insulina, que vai precisar, né, tomar uma medicação hipoglicemiante, alguma coisa, às vezes só de fazer atividade física, no mínimo ela diminui ou elimina, né? Aí a gente já vai fazendo as analogias com os outros distúrbios, né? E aí eu pensei no sono também, né? Na insônia, né? É verdade, eu acho que o caminho é esse mesmo, a gente pensar no futuro, mas eu acho que assim, ainda temos uma caminhada ainda, né? Aqui dentro dos estudos, mas sem dúvida é esse caminho mesmo de pensar na redução de doses, né? Sim. Eu até achei, quando eu li os estudos que você indicou, engraçado, né? Mas aquele negócio, não é a minha área, assim, né? Eu trabalho mais em cima da hipertensão, do diabetes. Como na hipertensão e diabética essas coisas já são mais, né, discutidas há mais tempo, os efeitos do exercício, a gente tem inúmeros trabalhos, né? Às vezes a gente acha que em outra área, né, principalmente na neuro, né, que a gente vai encontrar já as respostas, assim, né, de bate-pronto. E não é, né? Pelos estudos que você apresentou, realmente é uma área que ainda tem muito a se conhecer ainda, né? Muito. E às vezes até, agora recentemente, nós fizemos um curso pela Associação Brasileira de Sono, voltada para profissionais de educação física mesmo. Então, com esse objetivo mesmo de tentar levar para a prática profissional, né, esses conhecimentos de sono, para que as pessoas comecem, né, a se preocupar, né, os profissionais de educação física e os técnicos, mesmo quem trabalha com personal, pensar no sono e pensar de alguma forma como conduzir essas terapias não farmacológicas, recomendar e, né, prescrever o exercício aí com foco de melhorar os distúrbios de sono. Mas, assim, ainda temos um caminho longo. Não podemos dizer que tem nível de evidência A. Precisamos de mais estudos, precisamos de mais pesquisadores que queiram investigar os efeitos do exercício na insônia. Se vocês forem na literatura, tipo no PubMed, procurar artigos com título de insônia e exercício, vocês vão perceber que não são muitos. Eu vi, não tem. Eu percebo que assim, o estado da arte, né, ainda está bem começando a engatear, né? Então isso é muito recente, né? Então eu vejo que o nível de evidência ainda não é tão forte, né? E aí eu fico pensando assim, aí uma dúvida como um pesquisador que nunca trabalhou com isso, seria legal você falar pra gente como é que você pesquisa isso, né? Eu vi que vocês fazem polissonografia, mede temperatura, como é que você avalia a qualidade do sono, né? Que instrumentos que você tem para avaliar isso? Então, no caso da insônia, a insônia tem diagnóstico clínico, então precisa de polissonografia, que é feito no consultório, baseado no DSM-5, né, que é o Manual de Transtornos Mentais, e também na Classificação Internacional de Distúrbios. A polissonografia vai para outros distúrbios do sono. Até porque, no seu início, né, ela é realizada no laboratório, né, então, sua origem, quando você começou a fazer polissonografia no laboratório de sono, essa sonografia ela inclui uma série de exames, como eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma, e também sensor de fluxo, né, para apneia do sono, também eletromiografia para movimento periódico de pernas, enfim, cintas elásticas, uma série de exames associados ali que vão ali registrar os estágios do sono, né? Então a partir dele a gente sabe se os estágios do sono, enfim, qual foi o tempo total de sono em cada estágio, se a latência do sono foi muito grande, então se o tempo para dormir foi muito longo, se acordou muito durante a noite, a gente faz um score de tempo total acordado durante a noite, que a gente chama de WASO, né, que é uma sigla do inglês. Então, quanto tempo essa pessoa ficou acordada, e tem eficiência do sono também, que é um outro cálculo que a gente faz para saber desse tempo que a pessoa teve disponível ali para dormir, quanto ela realmente dormiu. Então, tem várias medidas na polissonografia que nos trazem, que podem ser utilizadas para comparar, por exemplo, ou para avaliar um tratamento, né, um pré e pós-tratamento. A polissonografia geralmente é usada, pode falar. Já que você está nesse tema, e hoje em dia é muito comum esses relógios, né, que fazem essas medidas de
de aptigrafia, né? Isso aí é eficiente, é um indicativo de qualidade de sono. Eu lembro que eu usei isso, por exemplo, no meu trabalho de doutorado, e a gente via lá, né, tempo de sono. Isso realmente funciona? Para insônia funciona muito. Inclusive, a polissonografia, eu ia até dizer que ela é uma noite só de sono, né? Então, quando você tem uma noite de sono, às vezes você não pega aquele evento de insônia, porque a pessoa que tem insônia, ela não tem insônia muitas vezes todas as noites. Ela tem 3 vezes por semana, por exemplo. Então, com a polissonografia, nem sempre você consegue registrar, né, aquela insônia. E aí, esse caso, o voluntário, ele vai no laboratório, né? Ele vai lá no laboratório. Inicialmente, a polissonografia tradicional... também, né? Sim, na polissonografia tradicional, o paciente vai para um laboratório de sono. Mas hoje, inclusive, existe a polissonografia feita em casa, onde o técnico vai na casa que o paciente monta. E existe ainda uma outra polissonografia que o paciente vai até o laboratório, monta a polissonografia e vai para casa dormir. Tentando mimetizar um pouco o real, né? O sono real. Mas a actigrafia, Fernando, como você disse, a gente tem, na insônia, ela é padrão ouro para avaliação, inclusive. Ela é mais utilizada na polissonografia, porque a gente consegue pedir 1 semana de sono, 2 semanas, né? Então, a partir do movimento, a gente consegue estimar o tempo total de sono, os despertares, né? Todos os parâmetros que são importantes para a insônia. Então, se a gente pudesse escolher um método objetivo, a actigrafia seria, em primeiro lugar, por causa desse, né, de a gente conseguir ter uma medida mais ampliada dessa qualidade de sono. Com uma interferência menor do que o laboratório, né, José? E a temperatura, como é que vocês fazem? A temperatura também eu fiquei curioso. Então, a temperatura central, ela enfim, tem pílula, né, que a pessoa ingere. E eu mesma nunca trabalhei diretamente com medida da temperatura corporal, não é uma parte que eu trabalho. E no laboratório nós já fizemos algumas medidas, e geralmente foi com pílula, mas eu não sei te falar exatamente, assim, eu sei que existem outras, temperatura retal, mas elas são bem complicadas. Geralmente quem faz é um técnico, tem treinamento para fazer essa medida, porque pode ter muita, variação, e a medida não é muito simples de ser realizada, não. E essa, de uma certa forma, é um método indireto, né, de avaliar. Sim, por isso que eu acredito que nós não tenhamos evidência científica ainda dessa hipótese. Sabe? Quando a gente pensa na temperatura corporal como uma hipótese que vai justificar o efeito do exercício, a gente não consegue encontrar. Inclusive, por exemplo, nesse estudo de 2021 que nós fizemos, que vocês comentaram, nós não encontramos uma correlação, né, de sono com a temperatura corporal. Ali indicando, né, que a gente não viu. Se a gente tivesse visto uma melhora no sono, uma piora no sono, talvez a gente tivesse visto algum efeito na temperatura corporal. Porque esse estudo, ele não foi realizado aqui no Brasil, ele foi realizado nos Estados Unidos. E quando eu fiz pós-doc lá, e a gente terminou essas coletas, então foi muito bem controlado, e a gente esperava ver algum efeito, mas como a gente não viu efeito no sono, né, a gente não viu piora, e também não viu melhora, então a gente não teve uma correlação ali com a temperatura corporal. Mas eu hoje não me arriscaria aqui fazer um estudo com temperatura corporal, porque realmente, além de ser muito caro, né, o método, ainda é complicado para você controlar bem. Sim. Agora, sobre as avaliações que o Fernando perguntou, temos muitos questionários que são usados para avaliação do sono. Né? Então, o diário de sono também, o diário de sono ele é muito bom, porque a gente também avalia uma semana. A pessoa vai anotando ali o horário de dormir, o horário de acordar, quantas vezes despertou durante a noite. A gente consegue fazer uma avaliação muito precisa da qualidade do sono, que pode ajudar muito a avaliar, né, um tratamento, uma intervenção, ou mesmo saber, né, se esse padrão de sono é de boa qualidade ou não. É um recordatório, né, mais ou menos. Bem próximo a isso. E nós, profissionais de educação física, de repente, né, quem está atuando lá na ponta, lá no dia a dia, de repente, em algum momento, poderia aplicar. Você acha que é viável? Eu acho. Para ter essa ideia, né, e tentar ajudar o aluno ali, né, nesse processo. Exatamente. Inclusive, nesse curso que nós oferecemos, nós falamos muito sobre isso, sobre o profissional identificar, muitas vezes, pode ajudar na identificação do distúrbio, encaminhar para o médico. Uma vez que o médico trata, o profissional pode associar com a prática do exercício, né, baseada nas evidências, pode avaliar a melhora, né, com o exercício, se teve alguma melhora adicional aí ao medicamento, ao tratamento que o médico
desenvolveu. O professor de educação física, o profissional, ele pode acompanhar de diversas formas esse tratamento, com questionários específicos para insônia, ou para apneia do sono, ou para movimento de pernas, enfim. Dá para fazer um trabalho bem diferenciado. Relativamente sim. Daí, ó, Fernando, TCC aí, ó. A ideia aqui já vai girando. Os alunos, aqui, né? Tem muito aluno que acompanha o canal aí, tenho certeza que vai ter curiosidade, realmente, né? Principalmente uma área, como você... Exato, não tem nada, né? Nada assim, né? Tem muito pouca coisa ainda, né? É uma coisa bem... Dá para explorar bastante. E, assim, não vou dizer que é simples, né? Mas, assim, é algo que dá para fazer muito estudo ainda que você acha que não foi feito. Exatamente. É ter boas perguntas. Se tiver uma boa pergunta... E o detalhe, né, Gisele? A amostra acho que não vai faltar, né? Vou te falar, tem muita gente com insônia, né? O difícil é você controlar os critérios de inclusão e exclusão. Isso é o mais complicado. Inclusive, a questão agora da medicação, né? Porque são muitos tipos de medicação. Né? A gente comentou até agora sobre a questão da intensidade do exercício, né? Você falou do exercício moderado, parece que é o mais indicado, pelo que eu entendi é isso, mas em relação à duração, existe alguma ciência em relação a isso? Exercício mais curto, muito? Os estudos, eles têm uma média de 30 minutos, mas tem um estudo bem interessante, inclusive, que foi publicado, eles avaliaram aquela recomendação do American College, de 150 minutos por semana, né, recomendado para a saúde e tal, da população geral. E esses estudos, eles avaliaram 150 minutos no insônia, em vários parâmetros da insônia, do sono relacionado com insônia. E foi interessante que nesse estudo não havia um tipo único de exercício, mas a pessoa poderia fazer qualquer tipo de atividade. Então eles relatam que teve dança, esportes. Então a pessoa simplesmente precisava se exercitar 150 minutos por semana, pelo menos. E eles encontraram um efeito. Então, enfim, acho que aumentar esse nível de atividade física, né, para mais de 150 minutos, já com certeza vai resultar em melhora na qualidade do sono. Interessante. Eu vou pedir demais se eu te perguntasse em relação à frequência, porque você foi falando aí, porque olha só, ok, 150 minutos de atividade física por semana, mas a gente sabe, os peladeiros, né, fim de semana, vamos dizer assim, tem gente que às vezes faz atividade física uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, em grande volume. Eu tô imaginando que isso não deve ser bom, né, talvez é aquela coisa das doses, né, você vai dando doses todos os dias, pequenas, para ter efeito melhor, né, não sei se tem alguma coisa em relação a isso. A frequência semanal, geralmente, dos estudos é de 3 a 4 vezes por semana. 3 a 4 vezes. Esses estudos de minutos, eles não exatamente quanto tempo for por dia. Mas, enfim, a gente sabe que mais ou menos, se você for pensar 30 minutos por dia, né? Todos os dias, ou você faz 3 sessões de 50 minutos. Então, os estudos mostram 3 vezes por semana, de 3 a 4 vezes. E eu acredito particularmente que o exercício é dose dependente. Né? Eu acho como tudo, né? Que o exercício se trata. Você faz isso, você mantém ali, você tem um benefício. Você para de fazer exercício, você perde aquele benefício que o exercício trouxe, né? Então, eu acredito que o efeito crônico, né, sem dúvidas, ele é dependente dessa frequência de pelo menos vezes na semana. Fora essa questão, Gisele, da rotina, né? Já que a gente tem que ter rotina para o sono, o exercício também, né? E se o exercício entra dentro da rotina de uma pessoa que tem rotina, aquilo ali possivelmente vai ajudar no sono dela. Exatamente. Sem dúvidas, eu acho que essa inclusive para se conectar com o sono, né? Às vezes a gente pode fazer um exercício com esse objetivo, né? Então, é muito importante, né? E é dose dependente, né? Você fez, você está fazendo o programa ali, vai ter benefício. Essa história de ex-atleta é furada, né? Não mantém os benefícios assim, não. Não consegue, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, Gisele? Que a gente vê, né, de ex-atleta com vários problemas depois, né, que interrompe a carreira de treinamentos em alta intensidade, de repente para de uma vez, enfim, aquilo ali não vai dar certo. Ô Gisele, você falou sobre 2 horas, né? Existem estudos analisando essa questão de 2 horas. Em determinado momento da conversa, você falou de 4 horas. Assim, e pensando assim, no dia, né?
Qual que seria o melhor? Eu tenho amigos que têm a estratégia seguinte: ele acorda muito cedo, ele tem problema de insônia. Ele acorda cedo, aí faz atividades físicas bem cedo e não descansa durante o dia, porque a ideia dele é que ele vai se cansar e vai ajudar ele a dormir, né, à noite. Então, que estratégia? Qual que é o melhor horário? Assim, não é possível de falar o melhor horário, ser individualizado, depende muito da rotina da pessoa. Você aumenta a gasto de energia, você aumenta também o tempo total de sono. Isso, eu falo assim, isso está tão na boca da população. Qualquer pessoa que você conversa, a pessoa fala, eu coloquei meu filho na natação para dormir melhor, né? Então parece que já é um senso comum, né? E quando a gente vai para a ponta, a gente vê que ainda precisam de mais evidências científicas para a gente realmente, né, conseguir comprovar esse efeito aí, no caso, na insônia. Quando a gente fala do horário do dia, deixa eu tentar esclarecer. As primeiras evidências, elas diziam, faça exercício após as 2 da tarde. Por quê? Porque após as 2, não, antes das 2 da tarde. Antes das 2, por quê? De manhã, então você não teria ali o prejuízo do exercício próximo ao horário de dormir. Alguns pesquisadores, eles sugeriam, muito mais por hipóteses, de que o exercício próximo ao horário de dormir poderia trazer algum prejuízo, porque poderia, enfim, aumentar a temperatura, como a gente já conversou. O que a gente tem visto na insônia? Quando a gente comparou 2 horários do dia, manhã e tarde, manhã era 10 horas, mais ou menos 1, e à tarde, 18, mais ou menos 1, a gente não viu diferença significativa. Manhã e tarde. Quando a gente pensa em próximo ao horário de dormir, a gente não tem benefício naquele estudo que a gente publicou. Então, assim, 2 horas antes de dormir, o paciente com insônia não piorou o sono, mas também não teve o benefício do exercício na melhora do sono. Então, se a gente pudesse escolher um horário ideal para fazer exercício, pensando, né, na população geral, seria 4 horas antes de dormir. Só que a gente tem uma questão que a gente tem que pensar, que é o cronotipo, né? E a predisposição individual, né, para fazer exercício de manhã ou à tarde. Então, aquela pessoa que gosta de dormir tarde, acordar tarde, dificilmente ela vai querer fazer exercício de manhã quando ela acorda, né? Aquela pessoa que gosta de dormir cedo e acordar cedo, dificilmente ela consegue fazer exercício à noite. Então, eu acho assim, a gente precisa pensar primeiro no cronotipo, né, essa predisposição individual da pessoa, qual horário que ela prefere. Segundo, qual horário ela tem oportunidade, porque tem isso também, né, então tem gente que acorda cedo para fazer exercício, porque não tem outro horário, mesmo que ela goste de fazer à noite, ela não consegue. E aí o terceiro pensamento seria relacionado ao distúrbio, né? Então, se é insônia, vamos pensar, tem um paciente com insônia, ele quer fazer exercício, ele pode fazer 4 horas antes de dormir? Por volta de 18 horas ali, né? Você vai dormir 11 horas. Ah, não, ele não consegue. Ah, mas ele gosta de fazer exercício, ele quer fazer exercício. Pode fazer perto do horário de dormir? Pode. Mas ele sabe que não vai ter benefício. Ele vai ter que observar se ele não está tendo prejuízo. Né? Agora, ele pode fazer de manhã? Ele gosta de fazer de manhã? Ótimo, pode fazer de manhã. Então, eu acho que vai muito, né, para essas questões aí, individuais, do profissional tentar encontrar, né, o ideal para aquele aluno dele. Vai variar. Sim, sim. Ô, Gisele, mais uma vez mostra a importância do profissional de educação física, né, que trabalha com exercício físico, de fazer esse acompanhamento que a gente não vê, né? Isso não é realidade, né? É raríssimo alguém personal, alguém trabalhar tendo essa perspectiva. Fica a dica aí pro pessoal. E é o cara que está com o cliente todos os dias, às vezes, né? O médico, às vezes, ele vai lá uma vez a cada 3, 4 meses e perde esse feeling aí, né? De como é que foi a noite de sono, né? Sem dúvida, não tem outro profissional melhor, né, que uma profissional de educação física para tentar conhecer um pouco melhor, né, o sujeito. Você falou uma coisa aí que eu já estou imaginando que é mito, que é a coisa do exercício na água. Que a gente escuta, né? Muitas pessoas às vezes falar que o melhor exercício para dormir é o exercício na água, né? E aí? Eu nunca ouvi dizer. Eu vejo muitas pessoas falando da natação para criança, para dormir melhor. Enfim, existe, na verdade, agora você me falando sobre exercício na água, existem alguns estudos que mostram, por exemplo, que a hidroterapia é um tratamento adequado para insônia, por exemplo. Tá? Então, essa história de tentar, de alguma forma, indiretamente, aumentar a temperatura corporal faz sentido para a insônia. Mas aí seria, né, uma água aquecida ali antes do horário de dormir, enfim, um tempo adequado antes do horário de dormir. Agora, se a gente pensar no exercício, né, natação, de manhã, na água gelada ali, eu poderia te responder, olha, tanto faz natação, como caminhada na esteira,
enfim, caminhada no parque, né? Se a gente conseguir manter ali a intensidade moderada, provavelmente vai ter benefício no tempo adequado, na frequência adequada, né? Como a gente já comentou. Eu não diria que há algum benefício da natação. Na verdade, pode existir, né, uma opção pela natação pela predisposição do aluno, né? Ou por algum problema articular que ele tenha, que ele não possa fazer exercício na esteira, né? Então, eu falo que o profissional de educação física, ele tem, né, uma amplitude muito grande aí de opções para prescrever exercício, né? Sim. Então, começa ali pelo que o aluno gosta, né? E aí vai adequando ao que tem de evidência científica e cada prescrição vai ser totalmente individualizada e visando aquele indivíduo, aquele caso, né, especificamente. Sim, com certeza. Quando a conversa é boa, o tempo bom. Eu estou olhando o tempo aqui, né? Nossa, já vai avançando pro final, então eu tenho essa tarefa árdua, né, chata de ficar controlando o tempo aqui. Então, Gisele, assim, eu queria te deixar o espaço para você, assim, falar assim, quais são os desafios, né, enquanto pesquisadora, para esse tema, né, olhando para frente em termos de pesquisa, e, assim, o que você pode deixar para as pessoas que, né, estão assistindo aqui? Tem muita gente que não é da área, não trabalha, mas é interessada no assunto. A gente tem muito relato de pessoas que assistiram e dão um feedback muito legal para a gente. O que você pode deixar de mensagem, né, para esse público, os profissionais que ficam mais agora ligados a esse tema? Então, assim, quanto ao desafio, eu acho que o meu desafio é o mesmo de todos os pesquisadores e cientistas no Brasil, né, que é o financiamento das pesquisas, né? Então, infelizmente, não temos como fazer pesquisa sem financiamento e a gente vê cada dia mais o financiamento das pesquisas reduzindo. Então, acho que esse é o nosso maior obstáculo, né, na atualidade, e porque ideias, né, e enfim, objetivos de pesquisa a gente tem de sobra, né, estudantes também, né, que querem fazer mestrado, doutorado, com certeza não faltam no Brasil pessoas dedicadas, pesquisadores dedicados, mas infelizmente a gente não faz pesquisa sem financiamento. Uma outra questão que você falou sobre os profissionais de educação física, então acho que a mensagem que eu deixo para eles é que eles prestem atenção no sono, né? Há várias formas do profissional acompanhar esse aluno e encontrar o melhor momento para a prática do exercício, o melhor tipo de exercício, enfim, consegue, né, visar de alguma forma essa qualidade do sono, pode com certeza fazer toda a diferença, né, no trabalho profissional aí dos profissionais de educação física. E para as pessoas no geral, eu diria que também, né, eu acho que nesse momento que a gente vive de pandemia, a gente precisa ainda mais se preocupar com a qualidade do sono, porque a gente sabe que se a gente dorme mal, a gente pode ter uma série de prejuízos, né, no nosso funcionamento diurno, na qualidade de vida, até mesmo na resposta imunológica. Então, cuidem do sono, se preocupem em dormir bem, preparar. E se não está dormindo bem, procure ajuda, procure tratamento, porque a gente precisa, nesse momento, especialmente, de uma boa qualidade do sono. Inclusive, para reagir às vacinas, né, aí, estamos esperando essas vacinas chegarem para todos. Para que a gente tenha a resposta adequada da vacina, a gente precisa dormir bem, inclusive, né? Porque na pandemia nós perdemos totalmente a noção de horário, né? Então, às vezes, eu vou olhar aqui, eu tô 5 horas da manhã, vendo uma série, você vai embora, você perde a noção do dia da semana, do horário do dia, né? Então, tá uma loucura nesse isolamento, né? Tomara que a vacina venha rápido. Tomara. A perda é grande, né? Fabrício, tem alguma questão aí pra gente finalizar? Gisele, na verdade, eu fiquei até curioso aqui, queria te perguntar, né, já que a gente tem um público aí, né, de profissionais de educação física, você indica alguma escala ou questionário traduzido e validado na língua portuguesa? Nesses estudos você tem alguma indicação? Tem o índice de gravidade, o índice de qualidade de sono de Pittsburgh, é um questionário que é validado na língua portuguesa, publicado, né? E que ele avalia a qualidade do sono, tem um score geral de qualidade do sono, mas também dá para fazer outros cálculos de latência do sono, tempo total de sono, eficiência do sono. Então, dá para trabalhar bastante com esse questionário. Ele é validado no Brasil e utilizado no mundo inteiro nas pesquisas que avaliam a qualidade do sono. Legal. Vamos colocar, Fernando, também, né? No link. Eu passo para você. Tá joia. E assim, em vez de fechar mesmo, a gente deixa um espaço assim, se alguém quiser aprofundar mais no assunto, você tem dicas aí de livros ou alguma outra fonte, quem
se interessar mais nesse assunto, Gisele, por favor? Sim, tem um livro que chama Psicologia do Exercício. É um livro que foi organizado pelo professor Marco Túlio de Mello, e esse livro também, para quem quiser conhecer um pouco mais. Tem também um livro de Fisiologia do Exercício, que nós temos um capítulo de sono e exercício, que foi publicado pelo Cláudio Lira, coordenado, né? E eu acho que são que podem ajudar bastante em língua portuguesa, né? Facilita bem a compreensão. Agora, na área de insônia, temos publicado no Brasil o Consenso Brasileiro de Insônia. Ele é disponível na página da Sociedade Brasileira de Sono, gratuito. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre insônia, entender os tipos de tratamento, enfim, tudo sobre insônia, pode encontrar no Consenso Brasileiro. É também muito interessante. Vou mandar o link para vocês também. Sensacional. Gisele, muito obrigado. Assim, aprendi muito com você. Né? Foi um prazer te conhecer. A gente está na pandemia aqui e o canal está sendo um momento de a gente, né? Quanto que a gente poderia estar conhecendo pessoas, né, tão distantes assim, com tanto conhecimento, aqui está passando muitas vezes com as mesmas dificuldades para fazer pesquisa no Brasil, né? Então, nós temos um momento de negacionismo nesse país e a gente, né, é bom compartilhar essa angústia, mas a gente tem que ter fé, tem que ter, né, esperança que a coisa vai mudar, tá? Então, muito obrigado e espero que a gente possa se encontrar um dia para conversar pessoalmente, tomar um café e conversar sobre ciência, que a gente gosta. Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar com vocês. Beleza, Gisele, muitíssimo obrigado também. Esperamos aí encontrar não só aqui virtualmente, mas um dia também presencialmente. E pedir o pessoal, né, que está assistindo aí a nossa entrevista, né, que compartilhe, curtam o conteúdo. E foi um prazer enorme conversar com você, te conhecer e principalmente entender um pouco mais sobre esse tema que com certeza muitas pessoas aí vão se interessar. Bom, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.